Fala traders, tudo certo? Marcelo Trader por aqui. Vamos iniciar aqui mais uma análise de mercado. Hoje o índice fez essas movimentações aí, né? Como eu já havia falado mais cedo sobre as minhas operações de hoje, eu peguei essa quebra de estrutura e fiquei aguardando, né? Uma venda, ver se ele vinha aqui no 100% dessa quebra. Eu fui estopado aqui, né? Ele não veio, mas ele formou essa rejeição, que inclusive estava batendo nessa LT, né? E quando ele forma isso aqui e ele também fecha acima dessa última topo aqui, ele gera para nós essa primeira quebra de estrutura. Por quê? Porque ele não pagou para baixo, só veio até a região de 61, significa que ele não vai descer, né? E a nossa primeira quebra de estrutura está aqui no topo, né? Na cabeça do pivô aqui, ó. Da cabeça do nosso ponto de entrada aqui, ó. Do início do dia, tá certo? Então, veio esse alvo aqui. Aí aqui, né? Ele trocou a polaridade aqui e rompeu para cima. Gerou para nós esta outra confluência dessa quebra de estrutura aqui também. De toda essa pernada, né? E foi o que ele fez hoje. Ele pagou toda essa quebra de estrutura, foi até 161, que justamente é aquela região onde eu já tinha falado na análise de mercado de ontem, né? Que era uma região muito forte que ele poderia vir. Só que como ele estava já nessa tendência de baixa hoje, com esse gapzão alto, eu também realizei uma venda por aqui assim, ó. Eu realizei uma venda aqui nessa região aqui, ó. Eu realizei uma venda aqui nessa região de 23. Só que ele não fluiu, né? Ele não fluiu. Mas bom demais, o dia foi produtivo hoje, né? Bati minha metinha hoje e é isso aí. Então vamos fazer, pessoal, ele já pagou essa quebra dessa estrutura, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a nossa análise de mercado para amanhã. O que nós já temos traçado aqui? Vou botar no diário. O que nós podemos ver? Ó, o que nós já temos aqui no diário? Ele já tem 4 candles positivos aqui, né? Só que esse último aqui ele já fechou abaixo desse, né? Ele já fechou abaixo desse, ou seja, ele já sentiu essa região. Porém, ele ainda está ancorado nessa média de 200 aqui, tá certo? E ainda fechou acima da cabeça do pivô daquele que é de 60 minutos. Ele só pegou o primeiro alvo, né? Então, o próximo alvo para cima que temos é essa cabeça desse pivô aqui, ó, no 117 mil. É um alvo que nós temos. O que ele sentiu hoje foi só esse fundinho. Ele sentiu esse fundinho aqui e retraiu um pouco. Então vamos ver se ele vai conseguir amanhã chegar nesse alvo aqui. Mas vamos mais para o nosso intraday. Vamos aqui para 60 minutos. 60 minutos nós temos esta LT que ele está respeitando, ó. Ele está respeitando essa LT. Então vamos deixar ela projetada. E eu também projetei esse outro topo aqui dessa LT, que se a gente for dar uma olhada, o índice está começando a dar uma funilada, né? Uma funilada. Porém, ainda está em tendência de alta. Ponte fixo aqui. Ele ainda está nessa tendência de alta aí, ó. Ixi! Como é que apaga esse trem aqui? Pronto, aqui como é que é esse trem aqui? Deixa eu ver. Redondinho aqui. Olha, ó. Topuinhos, fundos, fundinho mais alto. Certo? Tá fazendo fundo mais alto.
Então, a tendência ainda é de alta, está muito forte essa alta. Então, vamos operar, priorizar compras, né? Mas a gente faz o que o gráfico nos mostra, sem viés. Então, o que acontece, pessoal? Nós temos ainda aquela estrutura de sexta-feira e eu projetei ela para cima e 100% dela, né? Ele já veio, já pagou, ok. Mas ainda tem o 161 lá na região de 117.100, né? Ainda tem essa projeção lá em cima que conflui com aquele topo, tá certo? E eu traçando também o pivô de 60 minutos, aqui o pivôzinho traçado de 60 minutos, ó, pegando aqui, vindo aqui para baixo, o que nós temos? Nós temos essa região aqui também confluindo, 117.100, tá certo? Ele já veio pagar os 50% desse pivô e ainda não perdeu, né? O próximo alvo, ele ganhando para cima, ainda é chegar naquela região ali, tá certo? Então, vamos deixar traçado isso aqui, vamos para os 15 minutos. 15 minutos. O que nós temos aqui no 15 minutos? 15 minutos, nós vemos aqui ele perder um pouco de força, né? Provavelmente ele pode vir buscar testar novamente essa LT. Então, o que acontece aqui? Acontece esse pivôzinho aqui, ó, que ele já está começando a ativar, tá certo? Se ele ativar esse pivô, que ainda não ativou, não perdeu o fundo, ele pode vir buscar os 50% aqui, que é na cabeça desse pivô, na cabeça do pivô de 60 minutos, que também dá 50% dessa queda. Então aqui, nessa região aqui, aqui. Nessa região aqui, é uma região para você fazer uma compra, tá certo? Se mostrar alguma coisa, é uma regiãozinha de compra. Ele pode vir aqui e testar, ou se você quiser vender, até aqui essa região, né? E se ele perder essa LT, o próximo alvo dele é nessa região também, que eu tenho marcado aqui, que é aquele fundo que ele não perdeu. Hoje ele perdeu, mas voltou para dentro de novo, né? Foi um rompimento falso. Essa região aqui também está muito forte. Ou seja, os alvos que nós temos para baixo são esses. Esses são os alvos que nós temos para baixo. Esse primeiro alvo e depois esse segundo alvo. Mas que coisa grande. Aqui, ó. Cadê, bebê? Aqui. Os alvos 114.700. O último alvo, mais o primeiro alvo para baixo tá aqui, ó, no 115.100. Tá certo? Nos 5 minutos, o que nós podemos analisar aqui nos 5 minutos? Nos 5 minutos nós podemos ver a seguinte configuração. Aproximar aqui mais um pouco. Essa região é a região de 100%, né? Você lembra aqui que é a região de 100% daquela região. Ok. Vamos aproximar aqui. Você vê que ele foi até lá em cima, pagou os 50% aqui daquele pivô de 60 e fez uma estrutura de baixo. Veio, fez a estruturinha de baixo, ó. Veio até a região do 100%, né? Subiu e trocou a polaridade aqui, né? Trocou a polaridade e desceu, né? Trocou a polaridade e desceu. Ou seja, ele armou esse pivô. Ele armou esse pivô aqui de baixa, né? Então ele já veio aqui, já testou uma vez a perca dessa região, né? Já veio aqui de novo, já foi lá, fez um topo duplo aqui na perca da região e agora está descendo. Ou seja, ele já perdeu essa região, trocou a polaridade, testou uma vez, testou duas vezes e agora provavelmente ele vai testar um próximo fundo. Qual é o próximo fundo? Porque quando ele não renova máxima, ele renova o quê? Fundo. Então o próximo fundo é o quê? É esse, ó, a região que ele faz tempo que ele está testando, certo?
Testou uma, testou duas, testou três. Então pode ser que ele venha. Que ele vir e ele perdendo, só que a média de 200 está aqui, né? Ele vindo, ele vem testar essa LT, que é 50% dessa queda aqui, né? Aqui temos a LT, a cabeça do pivô e também 50% dessa pernada aqui, ó. Tá? Dessa pernada ativada aqui, que é da segunda perna. Então essa região é a região forte. Se porventura ele perder ela, né, fazer um pivôzinho aqui de pré-rompimento e perder, o próximo alvo é essa região aqui. E essas são as nossas projeções que temos de queda para baixo, tá certo? Aí se ele perder, ele vem aqui. E se ele perder, ele vem buscar essa próxima região aqui. E alvos para cima? Alvos para cima, continuamos com os nossos mesmos alvos. Ele ainda não conseguiu perder essa região, né? Veio, testou, foi, testou de novo e subiu. Ou seja, pode ser que ele venha só testar e armar o pivô para cima. E essa região aqui é a nossa região que está muito forte. Região de topo, região do topo da LTE, né? E 161 de toda aquela quebra da estrutura lá e o 100% do pivô de 60 minutos, tá certo? Então, se ele subir, o alvo dele é nessa região aqui. Essa região aqui, que é o alvo dele, que é no 117.100, tá certo? E se ele descer, as projeções que nós temos são essas aqui. Mas esse ponto aqui é o primeiro ponto de parada que ele pode sentir, tá certo? Aqui é o primeiro ponto de parada que ele pode sentir. Se ele perder, aí ele vem para cá, tá certo? E compras ganhando, vai ganhar essa região e aí depois, próxima parada é lá em cima. Tá certo, pessoal? Então essas aqui são as minhas análises para amanhã, dia 18. Aí, ó, ele está dentro, está respeitando demais essa LT. Ele tem respeitado essa LT aqui, né? Então vamos ver. Se ele perder essa região, ele vem aqui. Se perder, vem para cá. Tá ok? E essa região aqui também, pessoal, ela é muito forte. Só para você ter uma ideia. Vou projetar esse primeiro pivô aqui, ó. Esse primeiro pivôzinho aqui, ó. O alvo dele está aqui, ó, nesse fundo, tá certo? Esse primeiro pivô, o alvo dele está aqui nesse fundo, ó. Ou seja, nessa primeira, meu suporte aqui, ó, tá? Ou seja, aqui é um ponto também de pagamento desse primeiro pivô. Vou pegar aqui na projeção, ó, e projetar. Aqui, ó, a região de 161 também está dando aqui, tá certo? Então aqui é uma região forte, aqui é uma região forte e aqui é uma região forte também para finalizar as operações. Tá certo? Então essas são as minhas análises e amanhã, quando formar o range do dia, a gente vê se ele vai subir ou ele vai descer. Tá bom? Essas são as minhas análises para amanhã. Desejo a vocês bons trades. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, divulgue para os seus amigos, né? Grupo onde você participa. Se você puder nos ajudar aí no crescimento do canal, eu fico muito feliz. Fico feliz também se você fizer algum comentário, né? Vou estar lá respondendo você e vamos crescer junto aí nesse mundo de trade que é tão complicado, mas a gente vai vencendo aí, em nome de Jesus, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe e até amanhã. Valeu!